Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O manancial que estou gravando é do dia 17 de outubro de 2024 e foi inspirado na passagem bíblica que está em Mateus 13, versículo 1 ao 9. Vamos à leitura? A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e a sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A você foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém, Senhor Jesus Cristo. Obrigada pela tua santa palavra. Que sejamos a semente que caiu em terra boa, né? Amém. Vamos então à leitura do manancial, que foi inspirada nessa passagem bíblica, né? No início aqui do manancial eu falei que seria Mateus 13, do 1 ao 9, mas acabei lendo até o versículo 23 para ficar melhor de ser entendido. E o título do manancial de hoje é Tempo de Semear, da autora Senhorinha Gervásio. Abre aspas. Jesus saiu de casa, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, fecha aspas. Jesus usava o método mais poderoso que existe para ensinar,
partia da realidade dos seus ouvintes, que no seu tempo era um ambiente agrícola, em que se conhecia o processo de transformação do trigo, desde a preparação do solo para o plantio da semente até a chegada do pão à mesa. A partir dessa vivência, Jesus usava parábolas, provérbios, linguagem figurada para ensinar verdades espirituais. A mensagem de uma história se conecta de imediato às emoções dos ouvintes e seu ensino é indireto. O próprio ouvinte o toma ou não para si, dependendo de sua vontade, sua realidade e sua maturidade. A história é fácil de preparar e de ensinar. Fácil para quem ouve e para quem conta, simples de entender e de praticar. O texto relata que Jesus saiu de casa para a praia e as pessoas começaram a se aproximar. Então, de dentro de um barco, semeou palavras, ensinos que foram direcionados a diferentes tipos de solo. Vários tipos de pessoas da multidão recebiam as palavras do grande mestre, dando a elas significados de forma individual, aplicando à vida. Com a parábola do semeador, Jesus conta um pouco da própria história. Ele era o semeador e as multidões que o procuravam eram os diversos tipos de solo. Somos semeadores quando ensinamos e solos quando aprendemos. Somos solos quando recebemos a palavra de Deus. Somos semeadores quando a ensinamos. A história do semeador é a nossa história. Amém, Jesus. Obrigada pela leitura e gravação de mais um manancial. Falando da parábola muito conhecida, né? A parábola do semeador. E também muito forte nessa parábola, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos sustente todos os dias para que nós sejamos aquela semente que caiu em boa terra, né? E que a gente frutifique falando de Jesus, da palavra do Senhor para as outras pessoas e essas pessoas falem para outras pessoas e assim sejamos a luz do mundo, né? A luz que o mundo precisa, mas que muitas vezes despreza totalmente. Mas que sejamos a boa semente, amém? Que caiu em terra boa. E esse foi mais um manancial do dia 17 de outubro de 2024. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Tenham todos um bom dia.